Eu sou a Lilian e hoje nós vamos falar sobre a forma como Cristo ensinava. Eu já tinha falado sobre parábolas, que são pequenas historinhas em que ele ensina uma conduta moral. Mas ele também faz pregações. E hoje eu vou colocar uma pregação muito legal que ele começou a sua vida pública, o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha nada mais é do que um ensinamento para que a gente possa trilhar um caminho da felicidade e, com isso, conseguir a vida eterna. Mas antes de falar do sermão em si, eu gostaria de dar um pouquinho do contexto onde se passou esse evento. Então, a primeira coisa é a colina de Coro-Ratim. É uma colina, antigo vulcão extinto, que ficava na região da Galileia, onde Jesus, então, ele vai pregar. Nessa época, ele já havia escolhido os seus 12 apóstolos. Portanto, ele já tinha sido batizado por João Batista, já tinha ficado 40 dias no deserto, retornado, e aí ele começou chamando Pedro, Tiago, João, André, e nesse contexto, portanto, ele já tinha mais ou menos uns 3 meses de vida pública, então ele já tinha uma certa notoriedade, ele já tinha feito vários milagres, e aqui nada mais diferente. As pessoas naquele zum, 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 de olha, tem um homem que opera milagres, cura cegos, paralíticos. Então o povo começa a seguir Jesus, porque eles esperam milagres também, a cura de uma doença, alguma necessidade. E quem está ali então prestando atenção nesse discurso inaugural, vamos colocar assim, são os 12 apóstolos e o povo simples, é um povo que está ali, que veio de toda a parte ali, da toda a região da Palestina, para ouvir Jesus e ser curado, né? Muito bem. Então, depois dele operar esses milagres, todo mundo se senta e ele então começa a falar. A primeira coisa que ele coloca, que é muito interessante, é a mudança da percepção de um Deus. Eles tinham um receio muito grande de Deus, tinham temor a Deus no sentido de medo. Eles tinham conhecimento. Deus havia libertado ele da escravidão do Egito e dizimado todo o exército egípcio e dizimado outros tantos inimigos na caminhada à terra prometida, Canaã. Então, para eles, era um Deus poderoso, um Deus implacável, um Deus que se devia temer. Mas Jesus começa a mostrar uma outra forma de ver a Deus, um Deus de amor, um Deus que está com você nas tuas aflições, vai aparecer quando você tem necessidades, passa por sofrimento, é ali que Deus aparece, que Deus vem em seu auxílio. Então, é muito interessante que Jesus se apresenta não como uma revolução da lei e dos ensinamentos dos profetas, mas ele deixa claro que ele vem ensinar a lei e os ensinamentos dos profetas, mas com um aperfeiçoamento, que é essa percepção de um Deus de amor. Então, as bem-aventuranças, na verdade, elas revelam a ciência da vida, o que é importante, necessário para se conseguir a felicidade eterna. Bem-aventurança é a capacidade de viver bem a aventura desta vida. Então vamos lá? Bora começar? Muito bem, as bem-aventuranças. A primeira coisa que Jesus destaca são os pobres em espírito. São pessoas humildes, que se aproximam do outro, que são iguais ao outro, que não têm preconceito, que não querem aparecer, que eles compartilham da dor do próximo. Esse é aquela pessoa humilde, que sabe viver sem ostentação, que é uma pessoa simples, que compreende o sofrimento e as alegrias. Este é o bem-aventurado pobre em espírito. Lembrem-se, Satanás e Adão pecaram pela soberba, que é exatamente o oposto da humildade. O próximo se refere aos que choram, aos que sofrem, aos que estão em aflição. Hoje, gente, a vida bate e bate muito. É uma doença, é um acidente, é uma crise financeira, é uma separação.
é uma morte inesperada e não precisa ser nada assim tão trágico. Vamos imaginar que você queria tanto aquele emprego e não conseguiu, que você queria passar no vestibular e não deu certo, que você queria uma promoção e também não aconteceu. Então, aqueles aflitos, Deus está exatamente ali por você. Quando você perceber que é nesse momento de aflição e sofrimento é que você encontra Deus, você vai se tranquilizar, você vai se sentir consolado, porque você sabe que Deus está do seu lado. A terceira bem-aventurança tem a ver com os mansos, os dóceis, aqueles que ouvem e atendem os ensinamentos de Deus. Os mansos têm desprezo pelos bens materiais, que é ali que gera a ganância, a inveja, a cobiça. Se você vê, tudo isso gera raiva, vingança, disputa. E o manso, ele não quer nada disso. Ele quer estar sempre servindo a Deus e levando uma vida de harmonia. O próximo são os que têm fome e sede de justiça. A justiça aqui, gente, tem a ver com ser justo, ser aquela pessoa que está buscando a sua santidade, que está buscando o seu progresso espiritual. Então, ele tem aquela necessidade de ser uma pessoa evoluída, ser uma pessoa melhor. E não é fácil. A quinta bem-aventurança se refere aos misericordiosos. Lembra que eu falei, gente? Eles tinham uma visão de Deus que era um Deus implacável, um Deus terrível, um Deus que castigava. Assim também, os fariseus, os anciãos, tinham na sua doutrina, que ensinavam o povo, que você tem riqueza e você é próspero graças a Deus. Mas se você tem uma doença, se você tem uma deficiência física, se você é pobre, isso é castigo de Deus. Jesus começa a mostrar que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque, com esta doutrina de que você é pobre e você é doente, você é cego, paralítico, os fariseus, a doutrina farisaica, ela não ajudava essas pessoas. Não, vou ajudar. Isso é castigo de Deus. Você é leproso? Mora lá fora da cidade. Não vem para cá, não. Você está proibido de conviver com a comunidade. Então, esta era a visão. Não existe, apesar da misericórdia ser uma palavra conhecida do Antigo Testamento, as pessoas não usavam de misericórdia. E o que é a misericórdia? É o amor ao próximo, é ajudar o necessitado. Então, Jesus começa a mostrar uma outra forma de enxergar uma doutrina que não tem nada a ver com aquilo que Deus espera de nós. A proximidade com o próximo, o amor a ele, o amor ao próximo, enquanto que a doutrina do fariseu é aquela doutrina do eu sou rico, então Deus me ama, eu sou abençoado, eu sou predileto de Deus, nada disso. E Jesus começa a cortar tudo isso. Inclusive, tem um diálogo dos apóstolos com Jesus no Evangelho de São João que fala exatamente isso. Eles encontram um cego de nascença e aí eles perguntam, Senhor, quem que pecou, ele ou os pais dele? E aí Jesus fala, não, querido, nem tem nada a ver uma coisa com a outra. E Jesus cura o cego de nascença, que, aliás, eram todos, né, naquela época, inclusive hoje, somos todos nós cegos por não enxergar as doutrinas e os ensinamentos de Deus. A sexta bem-aventurança são para os puros de coração. Quem são os puros de coração? As pessoas que não têm inveja, que vibram com o sucesso alheio, as pessoas que não têm maldade no coração. Essas pessoas serão agraciadas por Deus porque o verão. A sétima bem-aventurança tem a ver com os pacificadores, aqueles que batalham, que trabalham para criar um ambiente de paz. Então, ele, sendo um justo, uma pessoa misericordiosa, uma pessoa reta, ele vai proporcionar paz na sua família, nos seus relacionamentos pessoais, nos seus relacionamentos profissionais. E aqui, gente, eu queria deixar claro uma coisa. Se vocês observarem,
nós temos 9 bem-aventuranças. Então, os exegetas, que são os estudiosos dos trechos do Evangelho, eles têm 3 linhas de pensamento sobre as bem-aventuranças. A primeira delas diz o seguinte: o 7 é o número perfeito. Eu já falei do número 7 num outro estudo que eu fiz, dá uma procurada lá no nosso canal. E o 7 quer dizer a perfeição, a exatidão, a precisão. Então, eles consideram que foram 7 bem-aventuranças e essas duas últimas têm a ver com um reforço, um resumo. Então, todos vocês que forem justos, por causa da justiça, porque vocês forem homens justos no sentido de vocês são humildes, vocês são corretos, vocês são mansos, vocês são puros de coração, vocês promovem a paz, vocês serão perseguidos. O 9º seria o seguinte, para os apóstolos: além disso, vocês que me seguirem serão pior ainda. Além de serem perseguidos, vão lhe caluniar, vão mentir para prejudicá-los. Então, existe essa linha. 7, número perfeito, e os outros 2, um reforço, uma confirmação dessas 7 bem-aventuranças. Tem gente que fala, não, são 8 bem-aventuranças e a 9ª é um reforço focado aos apóstolos. E tem gente que diz que não. São 9 bem-aventuranças, porque o 9 também é um número significativo na cultura judaica. 9 quer dizer o completo. Então, as 9 bem-aventuranças completam tudo aquilo que você precisa saber para ser feliz e alcançar a vida eterna. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E Jesus termina esse sermão lembrando dos profetas, porque para os fariseus, para os doutores da lei, os profetas eram santos, porque eram santos, mas ele está mostrando, eles eram santos hoje para vocês, mas seus ancestrais mataram todos os profetas, todos foram perseguidos, todos foram mortos. Então veja, Cristo quer mostrar, a partir desse discurso inaugural, o que nós devemos fazer para alcançar a vida eterna, mas também mudando a nossa visão de conduta. Esse sermão é tão magnífico e tão bonito que ele, depois de 2000 anos, ainda segue fazendo adeptos. As pessoas conseguem enxergar esse lado divino, essa maravilha que é viver a bem-aventurança. Tá bom, gente? Então era isso que eu queria falar. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo estudo. Até lá! Obrigada por chegar até aqui. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, escreva seus comentários, dúvidas e sugestões. E até o nosso próximo encontro.